O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Falamos ao vivo da TV Votorantim, do programa TV Mulher, feito com muito amor e carinho em prol do Lar Casabela, um abrigo que acolhe crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em Sorocaba. Faço questão de lembrar todos os programas que toda a renda arrecadada com o TV Mulher é revertida em prol do Lar Casabela. Portanto, agradeço mais uma vez aos nossos apoiadores que acreditam nesse trabalho e ajudam o Lar Casabela e o TV Mulher. O assunto de hoje é uma doença silenciosa e perigosa, o diabetes. Para falar desse assunto, eu trouxe aqui no estúdio da TV Votorantim a doutora Liliane Bobato, que é uma médica endocrinologista. Bom dia, doutora. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. O que é o diabetes? Bom, o diabetes é uma doença metabólica que se caracteriza basicamente pelo aumento da glicose no sangue, ou hiperglicemia, em decorrência de uma dificuldade de produção e de ação do hormônio que regula essa função, que seria a insulina. Essa doença tem N repercussões, tá? O estado hiperglicêmico traz extremas consequências, principalmente vasculares. A gente tem um vídeo que vai falar um pouquinho disso. A saúde é direito de todos, dever do Estado, compromisso do cidadão. Isso é garantido em nossa Constituição Federal, mas sabemos que o atendimento e o acesso aos direitos muitas vezes não é fácil. Necessita de muita determinação e de informações adequadas. Os portadores de diabetes inscritos em programas de educação receberão do SUS gratuitamente os medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar. Sendo assim, os estados e municípios devem organizar-se para fornecer o glicosímetro e, mensalmente, as tiras, insulinas humanas e análogos, seringas e lancetas. Lembre-se, isso é um direito do cidadão com diabetes tipo 1. E pensando bem, a falta do material necessário ao tratamento acarreta problemas que no futuro sairão bem mais onerosos. A prevenção das complicações é fundamental para um cidadão ativo, produtivo e com qualidade de vida. Busque orientação com o farmacêutico responsável pela Secretaria Municipal de Saúde ou com o secretário de saúde do seu município. Uma dúvida frequente é se existe benefício do INSS para pessoas com diabetes tipo 1. Quem recebe benefício do INSS? A pessoa que possui alguma situação de saúde que a torne incapaz para o trabalho e para a vida comunitária. O diagnóstico do diabetes faz isso? Não! Não. O diabetes traz uma série de mudanças à rotina familiar. No entanto, com o tratamento adequado, o paciente terá as mesmas condições de uma pessoa sem diabetes. Apenas quando há complicações graves e limitadoras do diabetes, como de qualquer outra doença, o benefício pode ser concedido após processo específico. Claro que algumas famílias, por diversas razões, necessitam de um maior suporte da rede pública. Para isso, cabe o apoio do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e do Conselho Tutelar. E se mesmo assim você não receber o que lhe é de direito? Como lutar pelos direitos das pessoas com diabetes? Com participação em associações e grupos de apoio, com trocas de informações em redes sociais, participação no Conselho Local ou Municipal de Saúde, auxílio de deputados e vereadores para novos projetos de lei, apoio da Defensoria Pública. Educação em diabetes é liberdade. Por isso, é importante que o paciente e sua família saibam seus direitos e se mobilizem para que eles sejam atendidos.
O papel do profissional da saúde nesse sentido é o mesmo da mãe da águia, símbolo do ICD, que empurra gentilmente seus filhotes para fora do ninho que fica no alto do morro, com o objetivo de que os filhotes aprendam a voar sozinhos. Enquanto os filhotes não descobrirem suas asas, não haverá propósito para a sua vida. Enquanto não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer uma águia. O empurrão era o maior presente que ela podia oferecer-lhes. Era seu supremo ato de amor. Então, um a um, ela os precipitou para o abismo e eles voaram. Boa explicação. E hoje nós teremos 3 sorteios. Uma máscara detox com a doutora Estela Mares, especialista em harmonização facial. Um panetone da Sodier Doces de Votorantim e uma cartela de ovos da Leve Ovos, também de Votorantim. E eu quero lembrar para vocês que estão nos assistindo, em especial as mulheres, que a loja de calçados e acessórios Maison Charlotte, ali no Espaço Caribe, ainda está em liquidação. Black Friday, até dia 30, sábado. Então você que gosta de calçados e acessórios, passe lá, dê uma corridinha, aproveite. Lá tem calçados maravilhosos. Mulheres que gostam de calçados, descontos de até 60%. Isso mesmo, 60%. E já começaram a chegar mensagens aqui, doutora. Vou ler. Que bom. Para o pessoal. Está carregando aqui. Olá, bom dia. Estamos assistindo o programa e quero concorrer aos prêmios. Aqui é a Miriam. Abraços. Abraços, Miriam. Quero participar. Angélica Félix Santana, Jardim Bandeirantes, Votorantim. E hoje minha filha Isabela está comemorando 1 aninho de vida. Não vamos poder comprar um bolo, mas quem sabe não ganhamos o panetone para comemorar. Gratidão a Deus pela vida da minha preciosa e pela minha família. Parabéns para sua filha, Angélica. Muita saúde, muita luz na caminhada da sua filha. Que Deus a abençoe. Parabéns, outro tema de extrema importância. Toda orientação e alerta sobre a doença é sempre bem-vindo. Carlos Abreu, do Parque Votorantim. Alex, do Jardim Paulista. Como muito doce, tenho 28 anos e peso 88 quilos. Tenho 1,75 de altura. Isso é perigoso para mim futuramente? Doutora Liliane. Sim, é perigoso, né? O diabetes é uma doença que é prevenível através de hábitos, né? Dieta e exercício fazem parte de uma base para sustentar um índice de massa corpórea ideal, que vá atrasar o aparecimento. Se você mantiver uma dieta rica em carboidrato, com certeza existirá um ganho de peso, um aumento de gordura visceral e alterações metabólicas que podem incluir o aparecimento do diabetes. Essa era a minha próxima pergunta. Qual a forma de prevenção da doença, doutora? Bom, essa acho que seria uma das questões mais importantes relacionadas ao diabetes, principalmente quando a gente fala de diabetes tipo 2, que é uma doença que está muito associada ao crescimento da obesidade. Então, uma das formas de prevenirmos esse tipo de doença, que hoje se encarrega por 90% dos tipos de diabetes, seria manutenção de peso, hábitos mais saudáveis, mais ricos em fibras, com menos carboidratos, menos gordura. Então, dá para evitar? Dá para evitar, né? Ou pelo menos postergar a ponto de que esse aparecimento do diabetes, que seja o diabetes tipo 2, aconteça numa fase muito tardia da vida, né? Um dos grandes problemas do diabetes é o tempo de convivência com a doença. Despertá-lo aos 28 anos significa que você vai ter muito tempo de convivência e provavelmente a chance de desenvolver complicações vasculares, né? Entre elas alterações
visão, como retina, alteração renal, alterações cardíacas. E quais são os sintomas da doença, doutora? Quando a doença já se instalou, os principais sintomas podem ser turvação visual, muita sede, muita urina, o paciente vai muitas vezes ao banheiro, urina em demasia, aquela sede que não cessa e um emagrecimento. Mas isso já é quando a doença está instalada em descompensação. O ideal seria que ela fosse, na realidade, diagnosticada previamente a esses sintomas, quando se inicia o estado hiperglicêmico. Esses sintomas eles vêm em decorrência de um aumento exagerado da glicemia, né? Então, quando o paciente chega nesse nível de, na realidade, de crise, né, de diabetes, esse paciente ele já está há algum tempo com a doença. E tem como investigar isso? Sim, tem como investigar isso. Nós fazemos o rastreio habitualmente através de exames séricos. Né? Glicemia de jejum pode ser, né, um exame que faça esse rastreio. O que seria o ideal da glicemia de jejum hoje? Seria termos uma glicemia abaixo de 99. Os indivíduos que se situam entre 99 e 126 são encarados como pré-diabéticos, de 126 acima como diabéticos. Essa seria a maneira mais fácil e talvez menos custosa para o Estado para que a gente faça o diagnóstico. Uma outra forma seria fazer o rastreio através de hemoglobina glicada, que é um exame que faz uma mensuração de como se fosse uma mediana glicêmica dos últimos 3 meses. Ter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,4 seria normal, entre 5,7 a 6,4 já um estado de pré-diabetes e acima de 6,5 diabetes. Uma outra forma seria expor alguns pacientes a um teste de tolerância à glicose ou sobrecarga de glicose. Mas, sem dúvida, a maneira mais fácil seria o rastreio através da glicemia de jejum. A gente tem mais um vídeo que pode esclarecer as suas dúvidas. Olá a todos, eu sou o Clemente Rolim, professor de Medicina de Família na Santa Casa de São Paulo e médico responsável pelo setor de neuropatias e pé diabético na Unifesp. Como todos sabem, esse mês de novembro é dedicado tradicionalmente para alertar a sociedade sobre essa verdadeira epidemia que nós estamos vivendo de diabetes mellitus, em especial diabetes mellitus tipo 2, associado à obesidade e sedentarismo. Ora, pelo segundo ano consecutivo, a IDF, International Diabetes Federation, com a chancela da OMS, escolheu como lema para essa campanha de novembro de 2019 o tema Família e Diabetes, ou seja, diabetes interessa a toda a família, diz respeito a toda a família. Eu gostaria de comentar 2 aspectos sobre essa interessante relação diabetes e família. Em primeiro lugar, a família é uma oportunidade ativa de prevenção do diabetes mellitus tipo 2. Né? É comum encontrar no consultório, na prática, nos ambulatórios, na Unifesp, na Santa Casa, familiares que comentam: meu pai tem diabetes, minha mãe tem diabetes, meus irmãos têm diabetes, eu sei que eu vou ter diabetes. Isso não é verdade. Diabetes não é inexorável. Diabetes é uma doença temível, mas é prevenível. Essa é a boa notícia. Um segundo aspecto que eu gostaria de comentar nessa interessante relação entre diabetes e família é o papel natural da família no apoio e suporte ao indivíduo com diabetes mellitus. Suporte não só físico e econômico, mas principalmente emocional. Ora, é na família, no ambiente natural da família, onde mais facilmente se superam as diferenças entre as pessoas, diferença de temperamento, de caráter, né? Se superam com compreensão, com paciência, com carinho e, afinal, com amor. É na família onde mais facilmente se pode viver essa máxima. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Né? Se toda a família segue uma dieta saudável, facilita muito a adesão do indivíduo diabético a uma dieta mais saudável. Então, mais do que cair matando, né, se o diabetes teve uma pequena transgressão alimentar, né, mais do que cair matando, é importantíssimo o exemplo de toda a família no apoio e no suporte emocional ao indivíduo com diabetes. Ao longo desse mês de novembro, eu pretendo postar alguns vídeos sobre essa interessante relação e dinâmica relação entre família e diabetes. Até breve.
Olha que informação importante, as pessoas ficam em dúvida, eu mesma tinha essa dúvida, meu pai era diabético e eu tenho aí uma grande chance de não ter diabetes, né, doutora? Sem dúvida, vai Só depender dos hábitos. A prevenção, ter bons hábitos. Chegaram mais perguntas aqui, doutora. Bom dia, Cláudia, sou Cida Turina. Por favor, pergunte para a doutora por que a glicemia da minha mãe sobe sempre à noite. Ela tem 94 anos e toma Glifage. Beijos a todos. Bom dia. Bom, provavelmente seja em decorrência da medicação, né? Talvez ela tenha que fazer um ajuste medicamentoso. Seria necessário que ela voltasse ao médico e que fizesse essa monitorização, demonstrando a ele, né, onde que tem essa subida e que isso fosse ajustado. Isso dá para ser realizado com segurança. Hoje nós temos medicamentos que controlam melhor a glicemia sem causar um impacto tão negativo em relação à queda muito brusca como uma hipoglicemia. Ok, está respondida a sua pergunta então, Cida. É bom retornar ao médico, procurar o especialista e rever a medicação. Bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer que gosto muito deste programa. Obrigada. Gostaria de saber se existe um modo de evitar o diabetes sem abrir mão dos doces. Afinal, doces dão felicidades. Abraços, Suelen Andrade. Abraço, Suelen. Sem dúvida, Suelen. Todo mundo gosta, né, de algo que seja prazeroso. O doce é uma forma de prazer. Se você consumir com equilíbrio, é provável que você consiga mantê-los na sua vida, né? Então, assim, o consumo de doce pode ocorrer desde que não seja uma forma rotineira e que você não tenha já um diagnóstico de alguma doença que impeça esse consumo, mesmo que seja irregular, né? E se você fizer exercícios físicos, se você tiver hábitos regrados e usar o doce para algumas exceções, não há problema de você mantê-lo na vida. Que bom, porque eu também adoro um chocolate. Boa notícia, doutora. Bom dia, esse programa é maravilhoso, temas interessantes, parabéns a todos. Não perco um programa. Isa Ferreira, obrigada, Isa, do bairro Itapeva. Bom dia, tudo bem? Estou vendo o programa, quero participar do sorteio. Adriana de Brito Maciel. Bom dia, Adriana. Bom dia, Cláudia. A convidada, cada programa Bom dia, Cláudia e convidada, perdão. Cada programa um assunto está sendo muito bom. Rosângela Vieira Segatti, Altos de Votorantim. Obrigada por tantas mensagens. Esse é o nosso termômetro para a gente saber se o programa está sendo realmente interessante. Esse é um programa novo, é apenas a 9ª edição e chegam muitas perguntas e muitas participações. A gente fica bastante feliz. Agora a gente vai chamar o intervalo rapidinho para você tomar uma água, um café. Eu sugiro para você o Café Santa Fé, muito bom, é nosso apoiador. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen, e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana,
portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Olá, voltamos a falar ao vivo daqui da TV Votorantim. Alô, você que está em Tietê, Tatuí, Itu, Porto Feliz, Sorocaba e Votorantim, é claro. Um bom dia para você, ótimo dia. E vamos agora abençoar o nosso programa e também a sua casa, o seu trabalho, de onde quer que você esteja nos assistindo. Palavra de Deus com nossa amiga Silmara. Bom dia! O nosso texto bíblico de hoje se encontra em Salmos 23. É um salmo bem conhecido, né? Muitas pessoas conhecem, ou já ouviram, ou já leram. Muitos deixam esse texto aberto, né, nas Bíblias em casa. E hoje eu quero refletir um pouco mais sobre esse texto. É um texto tão simples, mas tão profundo, e que eu acredito que só ele que nos dá a segurança e nos dá uma certeza de que estamos protegidos por alguém que nos ama e está conosco todos os dias. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E que Deus seja o nosso pastor, né, o bom pastor das nossas vidas, que Ele nos alivie, né, da ansiedade, da angústia, e que Ele nos dê a paz e nos faça repousar em pastos verdejantes, como diz aqui. Que Deus nos abençoe em mais um dia e até semana que vem. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. E agora, eu vou lembrar você de novo que hoje nós teremos 3 sorteios. Então, participe e mande também as suas perguntas. Tire as suas dúvidas com a doutora Liliane. Doutora, existem 2 tipos de diabetes. Eu gostaria que a senhora esclarecesse isso para a gente.
por favor. São dois tipos principais, né? O tipo 1 e o tipo 2. Existem outras formas. Nós vamos mencionar as duas mais comuns, que são o tipo 2 e o tipo 1. O tipo 1 é aquele que se relaciona mais a indivíduos mais jovens. É uma doença autoimune que compromete a função da produção da célula de insulina. Tá? Então, esses indivíduos abrem um quadro com uma glicose muito elevada e é necessário que se trate só com insulina, só com reposição de insulina. O tipo 2 é a forma mais comum. É uma doença que está relacionada com uma herança familiar, então são indivíduos que têm no histórico da família pacientes com diabetes tipo 2 e que ao longo da vida desenvolvem um aumento de peso, sedentarismo, e isso provoca o aparecimento da doença. E por que essa é considerada uma doença importante do ponto de vista médico? Hoje, diabetes mellitus, né, e principalmente o diabetes tipo 2, é uma das doenças mais incidentes e prevalentes no mundo. Né? Hoje, os últimos dados da Federação Internacional de Diabetes, publicado agora, nesse ano, trouxe para a gente uma mensuração de 463 milhões de indivíduos adultos com diabetes no mundo. A nossa previsão para 2040 é que sejam 700 milhões. Hoje nós temos em torno de 1 em cada 11 adultos no mundo com diabetes tipo 2. Sendo uma doença que começa a desenvolver numa fase adulta, com capacidade de complicações vasculares, ela tem um impacto social importante, porque traz uma debilidade aos indivíduos que não se controlam muito cedo, e um impacto também na questão do custo para o Estado. Né? São doenças que trazem preocupação crescente justamente pelo número de indivíduos que eles acabam arrebatando. E, por exemplo, no caso, a senhora falou dos números, o Brasil está numa posição altíssima com relação ao mundo. Infelizmente, o nosso país hoje, segundo esses últimos dados, é o 5º país no mundo em número de diabetes. A nossa região, que é a América Latina, é uma das regiões que vai crescer em maior número nos próximos 20 anos. Nós temos uma expectativa para 2040 de um aumento de 55% de diabéticos nessa região, que é a América Latina. Triste isso e preocupante. Muito triste e preocupante. É necessário que se façam campanhas de impacto na tentativa de prevenção para que a gente possa conter esse crescimento. E agora a gente vai assistir mais um quadro, Trânsito Seguro, com o nosso amigo Renato Campestrini. Olá, telespectadoras, telespectadores, tudo bem? Nos últimos tempos, os dados de vendas de veículos de duas rodas têm apontado um acréscimo significativo nas vendas dos chamados scooters, aquelas motonetas que você simplesmente acelera e freia e não precisa trocar marcha. O pessoal tem migrado dos automóveis, do transporte coletivo, para essa nova modalidade de veículo de duas rodas que tem surgido fortemente no país. E por conta disso, muita gente, quando compra esse veículo, ganha um capacete do tipo aberto. E as pessoas se perguntam se esse tipo de capacete pode ser utilizado sem problema, se há previsão legal para utilizar ele em rodovia, dentro da cidade. E a resposta é sim, você pode utilizar o capacete tipo aberto. A única questão é que ele tem um pouco mais, ele vai oferecer menos segurança do que um modelo do tipo fechado, aquele que todo mundo conhece, que você baixa a viseira e fica fechado com aquela parte embaixo protegendo. O aberto não, via de regra, ele tem uma viseira que ela pode sim tampar toda a frente do rosto da pessoa ou então até a parte do nariz. O que você tem que fazer ao transitar com esse tipo de capacete é sempre fazer com a viseira devidamente abaixada e também com a cinta jugular devidamente presa, bem regulada no seu pescoço. E isso vale não só para o condutor, mas também para o passageiro. E quando você utiliza a motocicleta com o capacete solto, ou então em um tamanho maior do que a sua cabeça, a proteção que ele oferece é similar à de um boné na sua cabeça. Portanto, transite sempre com a motocicleta, com o seu scooter, com o capacete viseirinha baixada, bem fixado à cabeça, no tamanho adequado, que você vai poder usufruir da mesma segurança que se estivesse utilizando um tipo fechado, né, guardado as devidas proporções. Por outro lado,
O que a gente tem que dizer sempre é que a motocicleta é um veículo perigoso, seja ela uma motocicleta, um scooter, sim, mas nunca se esqueça que o perigo está em quem o conduz. Se você conduzir de forma irresponsável, o mais seguro dos automóveis pode colocar sua vida em risco. E na motocicleta o risco é ainda maior. Então, sempre seguro, de acordo com as regras e com o capacete sempre em dia, certificado pelo Inmetro e com as faixas refletivas nele, ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais! Abraço, Campestrini. Obrigada pelas informações sempre muito ricas, valiosas e importantes para o telespectador. Mais participação do público aqui. Bom dia. Nome Ângelo Sebastião Rolim, do Serrano 2, Votorantim. Abraço a todos. Oi, bom dia. Eu gostaria de participar do sorteio. Tiffany Ribeiro, bairro Parque São João. Quero parabenizar o programa por trazer tantos assuntos tão importantes. Sucesso, não perco nenhum programa. Muito obrigada, Tiffany. Doutora, quais são as novas formas de diagnóstico do diabetes? Na realidade, formas de diagnóstico, a gente não tem muita inovação, né? Se baseia basicamente naquilo que nós já havíamos conversado, que seria a monitorização através de uma glicemia de jejum. Os exames. Que são os exames, né? O que a gente pode fazer é um rastreio um pouco mais profundo através do histórico familiar. Então, esses indivíduos que já têm um histórico e que estão ganhando peso, eles são levados um pouco mais precocemente para fazer o rastreio no sangue, né? Agora, talvez o que desperte um pouco de atenção do pessoal é como são as novas formas de tratamento, né? Hoje nós temos inúmeras formas de tratar, mas o ideal seria que a gente tentasse prevenir o aparecimento, né? Exatamente. Então, a gente vai falar de tratamento sim, mas depois do intervalo comercial. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários.
sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Mais participação do público aqui. Bom dia, assistindo o programa, muito bom, parabéns. Quero participar do sorteio. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva Ribeiro. Moro no Parque São João. Doutora, quais as formas de tratamento? Depende de qual, né, tipo de diabetes a gente está falando. Se for diabetes tipo 1, apenas insulina, né? Existem insulinas de diferentes formas de ação, né, a maior parte injetável. Hoje nós temos inclusive uma insulina inalatória, né, que faz o apoio para esses pacientes, principalmente com uma ação rápida que seria colocada nas refeições. Quando nós falamos de diabetes tipo 2, que é uma doença multifatorial, nós temos na grande maioria das vezes medicações via oral com diferentes tipos de ação, até porque essa doença ela tem na sua gênese, o envolvimento de vários órgãos. Então, cada classe dessas moléculas diz respeito a um órgão e a melhora do trabalho desse órgão que vai potencializar a melhora glicêmica. Existem também formas injetáveis para o tratamento de diabetes tipo 2, que podem ser insulina ou outros que a gente chama de análogos de GLP-1. Ok. Mais um quadro agora, Viva Bem, com Cláudio Bassi. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos do TV Mulher. Hoje estou conversando com um grande amigo que é o Cleverson, um amante do esporte. Ele é pesquisador na Universidade Estadual de Maringá e o objetivo nosso é falar sobre o sistema imunológico. Então, a importância da atividade física para o sistema imunológico, inclusive o Cleverson estuda as pessoas que têm o HIV e que devem fazer o exercício físico para a melhoria da sua qualidade de vida. Cleverson, o que você poderia falar para todos, né, desde crianças, jovens, adultos, da importância da atividade física, do movimento corporal para a melhoria do nosso sistema? Bom dia, professor. A experiência, vou colocar relatos que eu tenho com a experiência com os indivíduos que têm HIV, né? Existia esse mito quando surgiu-se a doença há 30 anos atrás, que os indivíduos deveriam se preservar, né? O mínimo possível de esforço, que era prejudicial para o sistema imune, né? E com o tempo a gente tem verificado estudos científicos comprovando que não é esse o padrão que se tem hoje, que se diz a respeito, que é seguro, né? É claro, você não vai colocar nenhuma pessoa, seja alguém, um indivíduo com HIV ou um paciente que tem lúpus, que ele esteja em estado de imunossupressão, que ele esteja com o sistema imunológico debilitado, né? Desde que o indivíduo tenha um ambiente clínico favorável, ele esteja clinicamente estável, né, não apresentando nenhuma doença, se pode fazer exercício físico, né? Então eu tenho as experiências lá com os meus pacientes, que eu já trabalhei já em torno de 4 anos com essa população. A gente controlava o nível de CD4 deles, que é um principal marcador, né, das células imunitárias do nosso organismo. E eu não tive problema com nenhum, inclusive eles tiveram muitas melhoras em outros aspectos, né? Principalmente cardiometabólicos, né? Parte social? Parte social também. Muitos começaram, após terminar o projeto, começaram-se, e eu tenho contato com alguns até hoje, se tornaram amigos, estão treinando em academias fora da universidade, procuraram a forma de exercitar, né? Então, assim, o exercício físico realmente, ele é ótimo para o sistema imunológico, né? Se a gente verifica até em pessoas que têm uma patologia relacionada a isso, ele faz bem, eu acho que não prejudica ninguém a se fazer. É claro, como nós estamos aqui no Congresso, né, de Atividade Física e Saúde, tem se falado multidose e resposta, se tem que se tomar um certo cuidado com a quantidade de intensidade e carga que você faz no treino, né?
nós verificamos hoje aí também pessoas que acabam se lesionando ou tendo alguns problemas físicos por treinar intensamente, né? Principalmente assim, a gente verifica corredores de rua. Esses têm que ter um certo cuidado, né? De não terem uma sobrecarga de treino semanal muito intensa, porque há estudos que mostram que tem uma depredação, principalmente quando você faz uma maratona, uma corrida de intensidade longa duração, né? De grande volume, a imunossupressão do sistema imunológico, né, que causa até as infecções das vias aéreas superiores. Então só tem que se tomar um pouco de cuidado, principalmente com relação ao exercício aeróbico, de você se fazer numa intensidade, média intensidade, média duração. Sim, você não ter uma sobrecarga de treino muito alta, né? Uma intensidade de carga de treino muito alta semanal, mas desde que você tenha doses ideais, né? Doses que médias, né? Média intensidade, média duração. Sim. O exercício físico ele é muito importante para o sistema imunológico, né? E você recomendaria musculação, atividades combinadas de musculação com aeróbico, natação? Então, eu vou contar as experiências que eu tive, né? Eu trabalhei com treinamento combinado, aeróbico e musculação, trabalhei com musculação isolada e trabalhei com treinamento funcional. A gente vê melhoras em composição corporal, em marcadores cardiometabólicos, em todos esses tipos de modalidades. Inclusive, vou colocar mais a experiência que eu tive mais, que eu manipulei mais os dados, né, que foi quando eu trabalhei com musculação, com essa população. Eu fiz uma periodização de treino, de 4 meses de treino, e na qual nas últimas 6 semanas eu trabalhei com uma dose de carga, né, bem alta, e eles não tiveram nenhum problema. Que legal! Inclusive, eu dosei o cortisol neles, que costuma ser mais elevado, né? Que é um marcador de estresse. E de todas as mulheres que acabaram o treino, que eu acabei treinando acabou a pesquisa sendo só com mulheres, todos tiveram cortisol reduzido. Então, mas claro, eu trabalhei com cargas intensas, mas essas cargas foram periodizadas, eu não iniciei começando com a carga alta, né? Eu fui se elevando. Então você até pode trabalhar assim, treinar com cargas mais altas, mas você tem que procurar um profissional de educação física que vai fazer uma periodização para você chegar nesse limiar, para você ter um melhor resultado. Poxa, muito legal. Agradeço, professor Clériston, a dica de hoje. Então tá aí, ó, o sistema imunológico deve ser sim estimulado por via de exercício combinado, musculação, aeróbico, funcional, o próprio pilates. E lembrando que não é porque a pessoa tem a imunodeficiência ou tem o vírus do HIV que está controlado, que não deve fazer exercício físico. Sim, deve fazer e como o professor falou, além de ajudar os aspectos, né, físicos, fisiológicos, com certeza também ajudam os aspectos sociais e até pelo marcador do cortisol a gente percebe como diminui o estresse, então é muito importante. Um grande abraço e até breve. Obrigada, Cláudio. Até semana que vem. Mês que vem é o Dezembro Vermelho, mês de prevenção à AIDS, né? A gente tem que ficar atento à importância desse tema. Doutora, e para o diabético, a atividade física também é importante? Fundamental. Na realidade, o exercício ele melhora muito o aproveitamento da insulina, então ele ajuda o paciente a manter os níveis de glicemia adequados, né? É fundamental na característica de prevenção também das doenças cardíacas ou cardiovasculares, né? Um ponto importante que eu acho que vale a pena, até baseado nessa última entrevista, que estamos falando dos pacientes soropositivos, uma das coisas que ocorre nesses pacientes hoje é que as medicações usadas para o controle viral favorecem o aumento da gordura visceral. A gordura visceral é a base do aparecimento do diabetes tipo 2. Então, nesses indivíduos, mais até do que nos outros, existe uma necessidade extrema do exercício físico na prevenção do aparecimento do diabetes. Isso é um link muito importante. Você vai falar desse tema no mês que vem, é uma das coisas que deve ser abordada. Um dos grandes problemas hoje do paciente soropositivo, relacionado hoje às drogas, são excelentes para o controle da doença, mas causam essa característica metabólica. Então, hoje, eles têm muita preocupação no desenvolvimento do diabetes e das próprias dislipidemias, né? Um problema que desencadeia outro, infelizmente. Infelizmente. Chegaram mais participações e perguntas aqui, doutora. Bom dia, nome Irene Marli Laureano Rolim, Serrano 2, de Votorantim. Abraço a todos.
Infelizmente, eu não sabia que estava com a doença, pressuponho, e continuava comendo muitas massas, macarrão, pastel, lasanha. Resultado, contraí cirrose hepática e, por iluminação das causas, não ingeria bebidas alcoólicas, não fumava, não tinha histórico na família. Daí a possível causa da cirrose hepática foi que estava com diabetes há muitos anos e, como não sabia e também não cuidava, prejudicou o pâncreas. Obrigada, Joaquim, Jardim Paulista, Votorantim, São Paulo. Na realidade nós estávamos mencionando isso agora, né, na última fala com a Cláudia. Realmente, um indivíduo que ganha muito peso, que consome muito carboidrato, muita gordura, que aumenta a gordura visceral, isso dá um quadro chamado de esteatose hepática, que pode evoluir em alguns casos para esteatohepatite e cirrose. Hoje, as doenças do fígado não alcoólicas são as que mais crescem, justamente por causa da obesidade, né? Não é que o diabetes ocasionou isso, né? O teu ganho de peso fez com que você perdesse a função do fígado e que também dificultasse a ação da insulina que é secretada pelo pâncreas. Então, há o aparecimento do diabetes, cursando com toda essa evolução, né, ruim do próprio fígado. Bom dia, quero saber se 100 miligramas, acho que não é esse o termo, mas enfim, é diabetes. Obrigada, eu gostaria de participar do sorteio. Obrigada, meu nome é Neuza Ribeiro. A senhora já mencionou, mas às vezes a pessoa começou a assistir o programa agora. Sim, na realidade o que é normal é ter uma glicemia abaixo de 99. Entre 99 até 126 seria encarado como pré-diabetes. Então, se a sua glicemia já está em 100, eu recomendo que já comece com alguns cuidados, como a melhora da alimentação, diminuindo carboidratos, o exercício físico, porque você já se enquadra nesse nível de pré-diabetes. Doutora, diabetes tem cura? Infelizmente não. Tem controle, né, e tem uma capacidade de prevenção para aqueles que ainda não despertaram a doença. Temos então que tomar cuidado, continuar tomando cuidado e fazendo a prevenção. Sem dúvida. O cuidado aí na alimentação, no exercício, sempre vai ser uma prevenção para esse tipo de doença metabólica. Ok. Agora então é a hora do nosso sorteio. Vamos sortear uma máscara detox da doutora Estela Mares, especialista em harmonização facial, dentista especialista em harmonização facial, um panetone da Sodiedoces de Votorantim e também uma cartela de ovos a escolher da Leve Ovos de Votorantim. Vou pedir a gentileza, doutora, que a senhora me ajude no sorteio e tire um papelzinho. O primeiro sorteado vai ser a máscara Detox, da doutora Estela Mares. Quem ganhou a máscara foi Adriana de Brito Maciel, da Avenida São João. Parabéns, Adriana! Boa sorte ao próximo. Vai ganhar um panetone da Sodiedoces de Votorantim. O panetone vai ficar para a Érica Rafaela de Oliveira, do Jardim Argila. E, por fim, a cartela de ovos da Leve Ovos. A vencedora da cartela é a Suelen Andrade, do Jardim Paraíso. Parabéns, Suelen. Agora eu vou chamar o último intervalo comercial. Sugiro para você tomar uma água, um cafezinho, um café Santa Fé, nosso apoiador.
Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Olá, voltamos a falar ao vivo da TV Votorantim e eu preciso lembrar você que até este sábado, dia 30, a loja Maison Charlotte, loja de calçados e acessórios, está em liquidação. Isso mesmo, Black Friday. Descontos de até 60%. Então, se você é mulher, gosta de calçados e acessórios, passe por lá. Lá tem calçados maravilhosos. A loja Maison fica ali no Espaço Caribe, na Avenida Caribe, ela que é nossa apoiadora. Tenho que dar este recado para você aproveitar. Essa é a hora de comprar calçados, de renovar os seus calçados. Aproveite! Doutora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, antes de agradecer a sua presença, qual é a sua inspiração? Poxa, são tantos, né? Mas, sem dúvida, hoje até eu estava pensando sobre isso. Eu acho que minha grande inspiração foi uma colega. Essa colega é a doutora Carla Mello. A doutora Carla Mello é uma das maiores diabetólogas que nós temos no Brasil hoje e tem diabetes há mais de 30 anos, sem nenhuma grande complicação. Ela não só vivencia a doença, como luta por esses pacientes e foi uma das mulheres que conseguiu, dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes, lutar em Brasília pelo aparecimento de novas insulinas no Sistema Único de Saúde. Olha que maravilha! Um grande exemplo, realmente. Sem dúvida. E a sua frase, doutora? Eu sempre digo, até brinco com os pacientes sobre isso, né? Eu acho que a frase que define a melhora de vida seria: equilíbrio é a base da vida, né? Equilibrar tudo, alimentação, exercícios, né? O uso dos medicamentos, né? E o uso dessas informações. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, prazer em conhecê-la, uma ótima entrevista e vamos torcer para que esses números diminuam e para que o Brasil realmente caia de posição. Esse é o nosso desejo, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada, doutora. A todos. Obrigada. E para você, uma ótima semana. Eu espero você na quinta-feira que vem. Um beijo carinhoso e até lá.